E chegou a hora da gente falar sobre o bate-papo com o eliminado Rodriguinho, hein? Rodriguinho vazou, Brasil. E aí, você gostou da eliminação do Rodriguinho? Já comenta aqui pra mim se você gostou ou não. Vamos falar sobre como foi aí esse bate-papo, o lance da Yasmin, Davi, Pitel, aquela polêmica do quarto. Rodriguinho esclareceu? Será que o Rodriguinho estava treinado? Vamos falar sobre tudo isso. Então você que tá aqui, vai deixando seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha e não sai, porque o nosso Se Ligue comentando sobre o bate-papo BBB tá só começando. Muito bem, pra quem não me conhece, eu sou o Marcos e cheguei chegando com tudo pra gente fofocar sobre como foi esse bate-papo com o Rodriguinho. Lembrando, né, que o Rodriguinho foi aí eliminado com uma certa aí rejeiçãozinha, né, gente? Rodriguinho saiu aí do programa com 78,23%. Não conseguiu sair com a maior rejeição do programa ainda, porque essa rejeição está ainda na mão de Marcos, tá? O Marcos saiu com mais de 80% e tá aí no top ranking. Vamos pôr aqui o ranking pra gente ver juntos agora? Olha só como tá, hein? O ranking dos eliminados. Os menos votados para ficar foram aí, em primeiro lugar, o Luigi, 7,29. Pisani teve 2, tá em segundo lugar com 8,35. O Michael teve 3,86. Então, o Michael está em terceiro lugar com 8,46. Depois, em quarto lugar, está o Vinícius com 9,92. Em quinto lugar, Nizam com 17,14. Em sexto lugar, Thalita com 22,71, tá? Menos votados aí para ficar. O paredão da Thalita realmente foi meio chuchuzinho assim, né? E aí, do ranking dos votos para eliminar, né, temos aí a Denisiane, ficou aí com 52,02, uma porcentagem porque foi um paredão mais acirrado, né, ficou em quarto lugar. Terceiro lugar ficou Juninho com 60,35. Em segundo lugar está Rodriguinho com 78,23. E quem tá aí, né, no top do ranking, né, dos eliminados, com a maior rejeição, é o Marcos com 84,86. Agora, eu quero saber de vocês se vocês acham que tem alguém na casa que pode bater essa porcentagem. Vocês acham que tem alguém? Comenta aí pra mim, quero saber a opinião de vocês, tá? Bom, falando aí desse bate-papo, primeiro, que o bate-papo demorou muito para começar, tá? Depois que a edição acabou e eles ficaram enrolando, a gente já percebia que existia até um incômodo ali da Thaís e do Ed, né? De ficar esperando o bate-papo começar. Aí depois que eles falaram mostrou duas vezes um VT de 50 dias de programa, um com a treta, outro com os momentos, falaram bastante sobre isso, né? Aí sim chegou o Rodriguinho, tá? Cadê aqui, ó? Chegou o Rodriguinho, aí mostrou aquele VT que mostrou pra gente na edição, né? Dos melhores momentos dele, né? Que mostrou antes da eliminação. Aí o Rodriguinho até brincou, né? Que pelo VT que ele assistiu, ele sentiu aí saudades, tá? Da casa. Aí a Thaís falou que Rodriguinho, né? Vai ficar ouvindo a voz da Pitel por um tempo ainda, tá? Aí o Rodriguinho, né, durante aí o bate-papo, teve um momento que ele foi tomar uma aguinha, né, e ele viu, e a Thaís falou assim, olha a caneca, combina com o seu look. E a canequinha ele ganhou de aniversário, né, a caneca aí do vovô rabugento. Ficou marcado, né? Ficou marcado. Aí depois, né, mostrou um VT com as pessoas falando dele, né, e a maioria falando... das pessoas que eu digo, pessoas na rua, né, falando sobre o Rodriguinho. Nesse VT, as pessoas falavam assim: ah, o Rodriguinho dos 3 milhões, não sei o que, então dá pra mim os 3 milhões, que eu queria estar no lugar dele. E aí algumas pessoas, né, deram ali uma criticada no Rodriguinho, alfinetaram ele, mas mesmo assim ele ficou feliz com o VT e disse que fazia parte dessas pessoas criticando ele, tá? Aí depois entrou aí no assunto dos shows, tá? Dos shows do programa. Isso foi um ponto, claro, né, que o Rodriguinho acabou sendo aí muito criticado por conta disso. Então vai deixando esse like se você não deixou ainda e se inscreve no canal se você é novo, hein? Nós estamos com a nossa meta de chegar aí aos 100 mil inscritos. Eu preciso de vocês aqui junto comigo, hein, galera? Não esquece de se inscrever no canal se você é novo, ativar o sininho, compartilhar nossa live aqui no YouTube e também de curtir. Tá? Curte aí a nossa corujona aqui pedindo para você não esquecer de curtir, né? Deixar esse joinha aí para ajudar a gente. Tá no Facebook também, aproveita, manda aí seu coraçãozinho, Xuxa Xuxa para ajudar, certo? Bom, falando aí sobre esse lance dos shows, né? O Rodriguinho falou que não gosta de festa, tá? E que eram os dias mais difíceis para ele estar no Big Brother, porque ele lembrava de lá de fora, que ele fazia as coisas junto com a mulher dele, né?
E que ele também não vai pra show fora da casa, que ele é uma pessoa muito caseira, né? E sempre que ele faz alguma coisa, ele faz com a sua esposa e ficava sentindo falta dela, tá? Isso é um ponto. Aí ele falou o seguinte: eu sou desse jeito, nunca vi o show do Thiaguinho inteiro. E olha que o Thiaguinho é meu melhor amigo. Ele justificou dessa forma aí, dizendo que era caseiro, sentia falta da esposa e que o Thiaguinho era o melhor amigo, tá? Então sobre os shows foi isso aí que o Rodriguinho falou, tá? Aí a Thaís Versosa, inclusive, teve um momento que falou assim pro Rodriguinho, né? Que o pessoal aqui fora ficava feliz de ver ele curtindo, tá? E aí ele disse que ele gosta de assistir os shows de um outro jeito, né? Um jeito mais analítico, né? Ele falou, eu fico assistindo porque eu também conheço as pessoas da banda, gosto de ver como funciona, então ele falou que ele assiste de uma outra forma, tá? Não sei se convenceu, mas enfim. Aí depois, né, a Thaís apareceu aí com uma urna, né, com 4 pergaminhos, né, desses 4, 3 entrariam aí em pauta. E aí o pergaminho que ele acabou pegando foi de relação com a Pitel. Aí sobre a Pitel, ele falou que via ela como um mix dos seus filhos, né, disse que a Pitel era curiosa, era enxerida, né, que ele conversava bastante com ela, e ela fez perguntas, né, que nunca ouviu ninguém fazer esse tipo de pergunta, né, pra ele, como tipo, se ele, ele falou assim, você acredita que ela me perguntou se eu tinha cartão Black? Aí o Rodriguinho falou mais sobre a Pitel e disse que no início, né, sentiu que a Pitel aí foi atacada e não entendia da onde vinha, o porquê que isso acontecia, que acabou a partir daí, né, aumentando a relação entre eles, tá? Aí o Ed, né, falou o seguinte, o Ed Gama, né? Falou, mostrou o VT, né? Aqui, ó, esse VTzinho que foi até engraçadinho na época. Aí o Ed Gama falou o seguinte: que a Pitel levou uma leveza pro Rodriguinho dentro do jogo, né? Pra esse jeito dele áspero, ranzinza, e acabou humanizando ele, tá? Deu uma humanizada no Rodriguinho, a Pitel. Então, assim, isso a gente já sabia que a amizade deles aí tava muito tranquila. Aí, segundo, né, foi aí o vovô do jogo, né? Aquela pessoa que só reclama, né? Né, era ranzinza e rabuchento. Aí o Rodriguinho falou que Fernanda de Pitel e Bin cuidavam bem dele, tá? E que Fernanda também era muito rabugenta como ele, tá? E aí, inclusive, nesse ponto aí do vovô do jogo, ele lembrou da cama do azar, né? Que ele acabou mudando pra cama do Juninho, o Michel foi pra cama dele, Michel começou a ganhar as coisas dele, e aí, olha o que deu na cama do Juninho, né? Virou aí assunto. Aí depois, o outro pergaminho, foi aí um pergaminho que a gente tava querendo saber, né? Mas o Rodriguinho tava assim, tipo, confiante, né? Parecia. O último pergaminho foi relação com o Davi, tá? Aí o Rodriguinho assumiu que falou muita besteira do Davi, mas que ele também segurava as tretas, né, do quarto, apaziguava o quarto. Aí o Ed Gama perguntou pro Rodriguinho, depois disso, né, que do Davi ele não falou muito nesse momento, depois ele falou mais, né, como começou a treta com o Davi. Eu acho que realmente, né, ele meio que começou falando de uma coisa, né, que ele assumiu que falou muitas besteiras do Davi, depois eles foram para outro ponto, depois eles voltaram para esse ponto do Davi, que o Rodriguinho aí explica, né, quando que começou, por que começou essa perseguição com o Davi. Aí o Ed Gama perguntou por que o Rodriguinho, né, foi parar no BBB. Aí o Rodriguinho contou a história toda como aconteceu, tá? Ele falou que o motivo foi por causa da Bruna, a esposa dele, que ela, né, já tentou entrar várias vezes no Big Brother e nunca conseguiu. Aí teve um dia que ele tava no carro viajando com a esposa, né, e aí o empresário dele ligou por vídeo, tá? E aí falou pra ele, e aí, eu vou te fazer uma proposta, mas eu já sei sua resposta, mas eu vou te fazer mesmo assim, né? O empresário ligou e falou assim, BBB 24, e aí? Aí ele falou, tipo, que a conversa durou 10 segundos, que ele falou assim, nem pensar, não vou pro Big Brother. Aí a esposa dele, né, ouviu a conversa, viu a chamada de vídeo e falou pra ele que seria uma ótima oportunidade de se mostrar, as pessoas conhecerem ele, né, de uma outra forma, de uma outra maneira, né? E aí ele aceitou o convite a partir daí. Foi a história que o Rodriguinho contou aí no bate-papo sobre esse ponto, tá? Aí depois o assunto foi aí sobre desistência, tá? Porque a Thaís falou aí, né, das falas, né, da desistência e que tava, né, falou ali, né, você ia sair mesmo, é isso que você ia fazer, é isso que você queria fazer. Aí ele falou que o que ele tava sofrendo dentro da casa é genuíno, tá? E lá dentro era um carrossel de emoções. E aí ele falou que aí você vai indo. Aí o Rodriguinho disse: quando eu entrei no paredão, vi uma oportunidade real de eu falar o que eu queria, o que eu sempre falei,
quero sair, né? Não faz sentido me contradizer nesse momento. Minha ideia foi falar: Brasil, é meu aniversário, o presente vocês me dão. Aí, olha o que o Rodriguinho disse. Lembra que o Rodriguinho falou lá na academia hoje, bravejou, falando: eu vou falar que, é, que se eu for, se eu não sair do programa, no outro dia eu bato o botão. Ele falou que não ia apertar o botão. Ele falou que não ia fazer isso. É aquilo, né? A gente meio que já desconfiava que aquilo era um charme do Rodriguinho, né? Aí ele falou o seguinte: amanhã não ia apertar o botão. O Brasil me deixou, eu vou sair pra quê? Disse o Rodriguinho. Brasil, era jogo. Era jogo dele falar aquilo. Mas, né, acabou dando aí esse resultado. Aí depois eles voltaram a falar sobre a relação com o Davi, né? O Rodriguinho falou de como foi o primeiro dia na casa, né? Que ele já foi recebendo logo votos do Davi. Falou que o Davi disse pra ele que o jogo era fraco e que votei por emoção. Fiquei bravo com isso, tá? Aí a Thaís jogou na cara do Rodriguinho o seguinte, né? A Thaís falou que o Rodriguinho votou 5 vezes no Davi e o Davi votou só 2 vezes nele, tá? Falou sobre isso. Aí o Ed, uma hora perguntou, né, o que incomodava tanto, né, no Rodriguinho Davi. Só que a gente sabe, né, o que foi de fato. Não adianta ele agora não dizer as coisas, porque ele já deixou claro dentro do programa. Aí na pergunta, né, o Ed disse, foi o voto, né, ou foi a justificativa? Tá? Aí, segundo o Rodriguinho, ele falou que ele focou no Davi por uma votação aberta, tá? Que quando o Davi votou nele na votação aberta, né, ele foi lá e começou a metralhar o Davi. E disse, né, que chegou a achar que o Davi era um ator nos primeiros dias de programa, né? Porque, inclusive, ele até criticou, falando assim, que quando ele viu o Davi a primeira vez, o Davi perguntou se ele era baiano, mas que o Davi não conhecia ele, né? A Isabelle já conhecia. Hum. Então aí, acho que talvez, muita gente tava falando sobre isso, né? Talvez o ranço do Rodriguinho era porque o Davi não o conhecia. E eu tô achando que era isso mesmo, viu? Que ele falou um negócio que no primeiro dia veio perguntar se eu sou da Bahia. Que isso, né? Ele falou assim no bate-papo. Daí, né, depois, o bate-papo foi aí, né, para um ponto que mais sensível pro Rodriguinho, né? Ele assistiu mais com atenção, que do nada, né, do nada não, né? A Thaís deu aí a introdução e aí mostrou esse VT da Yasmin e o Rodriguinho conversando, né, sobre aquele negócio lá do Nizam do quarto. E no VT, olha a cara do Rodriguinho, a diferença, né, de um VT pro outro, né? Ele já ficou aí um pouco mais sério, né? Olha a cara dele. E ele falava, né? Não, não aconteceu nada, porque se tivesse acontecido, eu ia fazer assim, eu ia fazer assado, né? Falando aí pra Yasmin. E aí, né, depois mostrou. E aí, quando ele entra, ele fala: que porra é essa, né? Quando entra esse VAR. Ele toma um susto com esse VAR aí entrando, né? Que ele tava tentando entender, porque até então ele não se viu na situação, mas ele tava lá na central do líder, né? Aí ele falou o seguinte, né? E quando mostrou pra ele toda a cena, tudo, ele ficou assustado com esse VT. Olha a cara dele já aqui diferente, né? Você percebe pelo semblante, né, do Rodriguinho a diferença. Aí ele disse, né, que assistindo, porque teve um momento no papo que ele falou assim, tipo, eu não lembro muito das coisas, né? Eu não lembro muito das coisas que aconteceram, lá é uma coisa de louco. A gente fala uma coisa de manhã, à noite a gente não lembra mais. Ele falou sobre isso no início da entrevista. Aí, olha só, o Rodriguinho, né, falou que quando ele assistiu a cena, ele lembrou desse papo, né? É, mas que ele dentro da casa ele não conseguia lembrar, tá? Aí até o Ed Gama pediu pra ele reforçar, falou assim: na casa você não lembrava e agora você lembrou? Aí ele falou: exatamente, né? Exatamente, foi isso que aconteceu, tá? Então, assim, aí o Rodriguinho disse o seguinte, que o comentário, né, não foi para desvalorizar a Yasmin, jamais que ele faria isso. Ele não falaria isso. Ele falou o seguinte, não podia falar do corpo de outra mulher porque eu sou casado, tá? Ele falou o seguinte, né, que também ele só quis dizer pro Nizam como uma forma de fazer meio que o Nizam parasse de trazer esse assunto, né? Que o Nizam parasse a conversa. E ele falou o seguinte, que ele falaria numa boa pra Yasmin aquilo que ele falou nesse papo, tá? E ele acha que a Yasmin compreenderia, tá? Então foi isso. Ele falou que não lembrava dentro da casa, quando ele viu o VT lembrou, que ele falou aí na tentativa, né, de parar o Nizam de fazer essa fofoca, né, e que também não podia falar do corpo de outra mulher porque ele era casado, né, e ele falou do rosto dela, falou que ela tem um rosto lindo, e quem levou pra esse outro lado, e falou que ela realmente não era mais menina pra dizer que não era mais, tipo, do bico dele, meio que ele quis dizer, né. Aí ele disse que
falaria numa boa pra Yasmin, tá? Do jeito que aconteceu. Aí depois o assunto continuou em Yasmin. Tá? Ó, teve momentos que ele tava até rindo do VT, né? Ele achou engraçado ali como o Nizam falou, provavelmente, como que o Pisani ali se comportou, né? Mas ele ficou sério, né? Dava pra ver na cara dele, ó. A diferença do semblante do início da entrevista para esse momento um pouco mais aí delicado. Aí depois mostrou o Rodriguinho aí, né, nesse negócio incessante dele de ficar falando sobre a alimentação da Yasmin, né? De falar que a Yasmin tava comendo demais, que ela saía rolando, uma bolota, enfim, essas coisas todas que ele ficava falando pra ela dentro da casa. Aí, né, o Ed falou, né, sobre esse ponto aí dele cuidar da alimentação da Yasmin. E aí, o Rodriguinho, em alguns momentos desses VTs, ele tava, tipo, meio que segurando o riso. Você percebia que o Rodriguinho tava segurando o riso. Ele fazia assim. Ele queria rir das coisas que ele falou pra Yasmin, né? Ele achou engraçado mesmo assim. E aí, o Rodriguinho falou que sentiu liberdade para brincar com ela nesse ponto, tá? E ela também ria da brincadeira que ele fazia. Ele disse: não vou falar dela, né? Eu gosto dela também. Nossa relação ficou fantástica depois de um tempo, disse aí o Rodriguinho sobre esse ponto aí da Yasmin, tá? Então, assim, foi tudo meio mais ou menos como a gente já esperava essas respostas, né? Sobre o lance do quarto, o lance da Yasmin, o lance do Davi. Mas eu achei que, né, foi até que leve. Mas ele levou também esses VTs que podia ser pesado com uma forma leve. Ou o Ed e a Thaís podiam ter falado sobre a repercussão, né, desses momentos. Que ele falou, eu acho que já sei por que repercutiu isso lá fora, né? Enfim, vamos ver como vai estar o Rodriguinho no Mais Você. Mas eu acho que assim, vida que segue, né? O jogo acabou pro Rodriguinho, boa sorte pra vida dele, né? Eu acho que ninguém tem que aí ficar atazanando ninguém, deixa que ele aprenda. Ele mesmo falou que tem muito que aprender. Ele mesmo falou que o Davi é uma pessoa que talvez ele né, veja aqui fora, né, ficou feliz ficou feliz, que o Davi é o mais seguido, porque eles falaram aí quem eram os mais seguidos, né, começaram falando da Bia, aí perguntou pro Rodriguinho se ele achava que a Bia era a mais seguida do Big Brother, aí ele falou que ele achava que tinha possibilidade, aí depois falaram que não, que era o Davi, aí ele soltou um uau, que legal, né, pro Davi. Davi tem 5 milhões e 600 mil seguidores. Ele ficou muito feliz, o Rodriguinho, descobrir aí que ele já tinha 2 milhões, né? 2 milhões e que ele entrou com 2 milhões e pouco, né? E tá com 4 milhões e meio aí de seguidores no Instagram. Então praticamente aumentou 2 milhões. Ele ficou muito feliz já com essa notícia, né? Com essa notícia. Já que as pessoas estão aqui nessa dúvida também. Vamos ver, ó. O Rodriguinho tem 4 milhões e 200 mil seguidores, tá, gente? Aqui, ó. 4 milhões e 200 mil seguidores. É isso. Vamos lá pro Central Reality, porque aí tem a parte da entrevista que é mais, que não era mais tão assim relevante, né? Eram umas coisas mais assim, tipo, quem é planta, quem que é bomba, quem é não sei o quê. Vou trazer aqui pra vocês então essas informações do Central Reality. A Thaís Versalza fez 2 perguntas pro Rodriguinho, né? Bate-papo com o Rodriguinho, orgulho. Aí ele falou aprendizado, decepção, Beatriz pela dicção. Pela indicação, na verdade, né? Não é pela dicção, não, pela indicação. Aí aqui, ó, o papo reto com o Rodriguinho, tá? Como planta, o Rodriguinho colocou Isabelle, vilão colocou Davi, VTZera, Beatriz e campeã Pitel, tá? Disse aí o Rodriguinho. Informação do Central Reality, sigam o Central Reality no Twitter pra você ficar sempre bem informado, tá? Aí teve um momento, ó, que o Ed Gama perguntou o seguinte: você faria um show no BBB pra uma plateia de Rodriguinhos? Aí o Rodriguinho falou: não sei, hein, cara, essa plateia ia ser chata pra caramba. E aí a outra pergunta, não, teve uma outra que ele fez 2 perguntas, que era uma assim: você preferia fazer um show com todo mundo dançando aquela dancinha que foi criada, né, pra sua música? Ou você preferia a Bia abrindo todos os seus shows? Aí ele falou: a Bia abrindo todos os meus shows seria interessante, seria diferente, né? Porque a dancinha ficou uma bosta, disse aí o Rodriguinho. Achei engraçado esse momento da dancinha ter ficado uma bosta. Deixa eu ver mais aqui o que tem. Também tem esse ponto, ó, do Central Reality. O Rodriguinho disse o seguinte, né, sobre quando falava da fome da Yasmin. Era uma brincadeira, imagina se vou falar dela, sou gordo também, disse aí o Rodriguinho, né, rindo do VT, né, isso aqui ficou claro. Aí teve um momento que o Rodriguinho, né, a cara nem arde, né, mesmo. Ele falou o seguinte: eu gosto do Davi, hoje ele fez um bolo pra mim.
fez o bolo, mas por causa aí, né? Ele queria o outro bolo, né? Não queria cantar parabéns no bolo do Davi, né? É, Aí o Edgama uma hora perguntou, né, pro Rodriguinho, né, se ele e Davi serão amigos aqui fora. Ele respondeu, pode ter certeza, aqui fora é outra coisa, né? Aí o Rodriguinho também falou sobre o cancelamento, né, no bate-papo, e falou, não tenho medo de ser cancelado, eu conheço o meu caráter, quem eu fui lá dentro, não me define, disse aí o Rodriguinho sobre, né, o jogo. É... Rodriguinho também acabou aí se desculpando com o público e disse o seguinte: se eu errei, me desculpa. Nunca foi minha intenção magoar nem ofender ninguém lá dentro, disse aí o Rodriguinho, tá? Que mais? Vamos ver se tem mais aqui. Rodriguinho também leu a carta aí da Bruna, né? Que foi destruída naquele sincerão. Ficou aí emocionado, o Rodriguinho, né? Rodriguinho aí acabou até chorando aí por conta dessa carta. E deixa eu ver o que mais aqui. Aí Ed Gama perguntou o que o Rodriguinho achou da dancinha que fizeram com a música dele. Aí o Rodriguinho falou que achou uma merda. Mostrou os filhos, a esposa do Rodriguinho, tudo. Aí ele ficou emocionado. Aí o Rodriguinho sobre o Davi. Ele disse o seguinte: eu sempre falava, vou bater nesse moleque, mas né, mas PQP, vou quebrar quem? Não tenho nenhuma raiva dele e na hora de sair eu falei pra ele. Ele também nutre algo por mim, achando que não gosto dele. Peço até desculpas ao Brasil que me viu tendo algumas reações que considero uma droga. Eu gosto do Davi, cara. Hoje ele fez um bolo pra mim. Voltou a dizer aí o Rodriguinho sobre esse lance do bolo, tá? Vamos ver mais aqui o que a gente tem pra fofocar. É, O Rodriguinho disse o seguinte também, né, no fim do bate-papo: eu acredito que tudo que vocês me mostraram aqui é a repercussão do que aconteceu comigo. Se for isso, tô com os pés nas costas. Tá muito bom, pra mim tá super tranquilo, disse aí o Rodriguinho, né? Mas não mostrou como que a repercussão das falas do Davi levou aqui fora, né? Então esse foi aí o fim do bate-papo com o Rodriguinho. Foi como eu falei, mostraram algumas coisas, né? Claro que esse lance aí mais das tretas, tudo, né? Ele vai ter noção quando sair, mas acho que o público tem ali uma certa antipatia agora pelo Rodriguinho, pelo menos o público que gosta de BBB. A gente tem que lembrar que nem todo mundo assiste BBB, ou vê um flash ou outro, não tem noção das coisas que ele falou, mas de verdade, o que eu tenho que desejar pro Rodriguinho é que ele aprenda. Ele disse que aprendeu bastante dentro do programa, né? Mas acho que aí foi uma chance dele poder aprender muito mais. Que ele aprenda com os seus erros, revalide algumas situações, né? E mude, né? Mude para ele mesmo ficar aí mais leve, né? Porque às vezes parece uma pessoa realmente amargurada, né? Uma pessoa que se acha o melhor, que atingiu, que consegue fazer 3 milhões não sei quanto tempo. Então faz, né? Então faz. Então eu espero que ele melhore todos esses pontos aí, inclusive as falas hoje. Hoje foi um dia aí, né? Essa despedida do Rodriguinho foi muito pesada. Pesada ao ponto de muitas falas problemáticas, assim, em sequência hoje, né? Nesse dia que foi aí a despedida de Rodriguinho. Mas é que nem o Tadeu falou, né? Quando são outras pessoas, ele critica, ele fala, né? E tudo mais. Quando é o dele, ele cuida. Por exemplo, hoje, antes de se despedir, ele deixou uma pulseirinha com Pitel, uma pulseirinha com Fernanda, né? Que foram aí as suas aliadas no jogo de fato, já esperando esse resultado de eliminação. Mas o que a gente tem que desejar é que aprenda com os erros, muito sucesso. E quem não gosta, para de seguir e deixa ele levar a vida dele. E aí você vai tocar a sua. Daqui a pouco começa o reality, novos ranços, né? Mas acho que não vale a pena ficar atacando as pessoas, né? Eu sou totalmente contra esse tipo de postura, né? De quando alguém sai com um nível de hate grande, né? Ou um nível de cancelamento grande, as pessoas fazem ataques muito, muito ferozes, né? Fazem ataques muito grandes, né? Ameaçam a pessoa. Então acho que isso vai além do jogo, né? O jogo acabou. Concordo com a Márcia Schiavone, né? A Globo deve estar feliz pelo entretenimento que o Rodriguinho trouxe, né? O Davi vai ficar muito feliz ao ver que Rodriguinho e Vanessa foram aí os principais para ele poder levar esse prêmio, né? Eu acho que, claro, que deve ter doído algumas coisas, né? Mas ele vai levar o prêmio graças a essa narrativa que foi criada em volta dessas pessoas também. E o Rodriguinho também, né? Teve aí o seu contrato, né? Não descumpriu. Então é bola pra frente, vida que segue, né, gente? Vamos ficando por aqui.
Acabou a nossa live já. Foi bom. Gostei de ver aí a eliminação do Rodriguinho. Acho que vai dar um outro ar aí pro jogo. Eu acho que agora vamos ver, tentar descobrir para onde Fernanda e Pitel vai nesse game. Se elas vão ficar realmente com uma aliança com o Bin. Se o Buda e a Lady, que a Fernanda não confia, existe uma resistência, vão se chegar ou não. Ou se a Pitel já estava ensaiando uma saída do grupo Gnomo, será que agora ela vai mesmo fora do grupo Gnomo? Que ela conversa bastante com outras pessoas agora dentro da casa. Então, eu acho que a amizade entre ela e a Pitel, a Fernanda e a Pitel, vai dar treta também. Então, essas são as cenas dos próximos capítulos que a gente tem que ver. Eu acho que a gente vem né, tendo aí boas eliminações. Eu acho que na semana passada, da Anne deu uma outra cara pro jogo, né? A partir do momento que a Anne era a barreira da entrada do Davi das fadas, a Anne sai, Bia vira líder, né? E aí o Davi consegue entrar no grupo de fato, né? A gente viu também um Alegrete um pouco mais solto esses dias, então foi uma boa eliminação. Se a Fernanda tivesse saído, provavelmente o Davi nem ficaria tanto no Fadas, né? E a Beatriz era muito mais fácil ser influenciada pela Denisiane do que, né, pela Lady ou até mesmo pelo Davi, né? Então tem esses pontos aí que acabou sendo interessante a saída da Anne. Agora, a saída do Rodriguinho. Pitel era assim, Pitel tá livre. Vai firmar com a Fernanda ou vai para outro grupo? Eita, Brasil, quero saber sobre isso. E lembrando que 4 da tarde a gente volta aqui ao vivo para fofocar muito mais, tá? Não esquece, nós estamos na campanha do rumo aos 100 mil inscritos. Preciso de vocês aqui junto comigo, tá? Não esquece de ativar o sininho se você já é inscrito. Se inscreve no canal se você é novo. Compartilha nossa live e também deixa esse like para ajudar bastante a gente, tá? Falando em like, olha a nossa corujinha. E você que tá no Facebook, também não esquece, hein? Manda aí bastante coraçãozinho pra gente, xuxa esse coração pra ajudar. E também segue nossa página se você é novo. E se você puder, compartilha também a nossa live no Facebook e nos grupos, beleza? Claro que eu também não posso deixar de agradecer aqui nossos membros do canal que colaboram com a gente, tem benefícios exclusivos. Vire membro você também, tá? E não esquece de seguir nas redes sociais, me segue no Instagram Marcosnet, no Twitter TV Jovem, no Facebook TV Jovem HD e no YouTube TV Jovem. Lembrando que 4 da tarde a gente volta ao vivo para fofocar muito mais sobre o BBB, eu espero vocês. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Um beijo no coração, fui Brasil, valeu e tchau!